Bom dia! Hoje, em português, nós vamos rever um pouquinho sobre microconto, tá? Então, a gente tem ali, ó, microconto. Entenda e aprenda a admirá-los. Eles podem ser chamados de miniconto, ou microconto, ou nanoconto, não importa. Trata-se de um pequeno texto, geralmente com uma ou duas frases, e transmitindo uma reflexão ao leitor. No primeiro momento, muitos estranham essa estética, porém, um olhar mais reflexivo diante daqueles poucos caracteres podem revelar pensamentos que vão muito além da escrita. A tarefa de preencher o significado da reflexão está com o leitor, que muitas vezes acaba encontrando outras formas de compreensão cujo nem mesmo o autor havia pensado. Quer dizer, o autor ele prepara o microconto e cada pessoa pode ter uma visão diferente do que aquilo está querendo dizer, né? Muitas vezes nem o próprio autor teria pensado em tal significado. Assim como acontece nos filmes que terminam sem efetivamente terminar, encontramos pessoas que amam e outras que odeiam os microcontos. Cada pequeno texto pode conter diversos tipos de reflexões, do drama ao cômico. Uma simples frase pode até mesmo causar sensação de angústia ou desconforto. Vamos observar. Eu botei aqui o exemplo de 3 microcontos que eu achei bem legalzinho, ó. Olha, vamos olhar esse primeiro aqui, ó. As férias conjugais deram certo, já duram anos. Aqui a gente vê um casalzinho, né? Um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Aqui, quando eu leio esse microconto, eu imagino que as pessoas foram realmente cada uma viver a sua vida. Ó, as férias conjugais deram certo. Quer dizer, férias é o quê? Quando você trabalha no lugar que você pega férias, você se afasta daquele ambiente, né? E tá aqui, ó, as férias conjugais deram certo, já duram anos. Quer dizer, cada um foi pro seu lado e deu tão certo que continua isso até os tempos. O outro aqui, ó. Só quando viu o meteoro se aproximando, ela o beijou. Nunca aceitou uma relação que não durasse até o fim da vida. Aqui é um pouco cômico, né? Porque aqui fala de uma mulher que ela não aceita ter um relacionamento que não vai durar até o final de tudo, né? Até o final da vida. E aqui tava vindo um meteoro para destruir tudo, aí ela realmente aceitou essa relação só pelo fato de que ia morrer todo mundo, né? E esse outrozinho aqui, nós temos aqui, ó. Ele era a alma da festa, mas só o médium se divertia. Aqui também ele é cômico, né? Porque a gente usa esse termo, né? Ah, fulano é a alma daquela empresa. Quer dizer, como se fosse uma parte muito importante ou até principal. É aquele que dá um vigor, né? Aí aqui fez uma piadinha, porque falou assim, ó, ele era a alma da festa, mas só o médium se divertia. Por quê? Trocando em miúdos, vamos falar assim, para aqueles que creem em ver almas, né? Só quem vê são os médiuns, aquelas pessoas que têm mediunidade, né? Então aqui diz que só se divertiu nessa festa o médium, porque era ele que via, era o único que via a alma, né? Nessa festa. Mas lógico que é aqui você faz uma piadinha, aqui você tem duas interpretações, né? E então agora aqui a gente vai entrar na atividade. Nós temos aqui, ó. Leia os microcontos abaixo e responda as questões. O primeiro microconto. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Qual é o acontecimento único e particular que aconteceu nesse microconto? O que aconteceu aqui? Não é para vocês responderem agora, não. Vocês vão responder no papel e depois a gente vai conferir. Então, tipo assim, o que aconteceu ali? O que aconteceu? Tem um fato ali bem inusitado do que aconteceu. Depois, o que o microconto sugere em relação ao personagem? O que o microconto está sugerindo? Lembra aquele do Ideia? Que comparou a ideia a uma mosca, que quanto mais você tocava para longe, daqui a pouco a mosca voltava, né? Dizendo que a ideia, ela ia embora, você tentava afastar aquele pensamento, mas depois ele voltava para você. É tipo isso, você vai explicar o que está sendo dito naquele microconto, tá? O acontecimento desse microconto cria um contraste com a caracterização da personagem. Explique essa afirmação. Ali tem um contraste, tipo, tá falando assim, ó. Vamos voltar lá para
Ó, uma vida inteira pela frente, mas o tiro veio por trás. Me responda, o que vocês acham que aconteceu com esse personagem? Pode falar. Ele morreu. Exatamente. Então, olha a contraversão que existe aí, ó. Uma vida inteira, igual aquele do tão jovem, mas teve lá um resultado ruim, né? Então, ali vem falando que ele tinha uma vida inteira pela frente, mas o tiro veio por trás. Quer dizer, que ele morreu. Então, é isso que vocês vão explicar aqui, essa contradição de que apesar dele ter uma vida inteira pela frente, ele morreu. Tipo isso, tá? Agora, o próximo microconto. Por você, moveria montanhas, disse o preguiçoso, alegrando-se quando ela revelou que aquele amor era impossível. Né? Esse aqui é tipo aquele lá do meteoro, né? Aqui um preguiçoso disse, eu moveria montanhas por você, mas ele só revelou isso depois que a pessoa disse que aquele amor não aconteceria, que ele era impossível. Né? Então, tipo assim, né? Pro preguiçoso foi maravilhoso, porque ele só se revelou porque sabia que não ia acontecer, então ele não teria que fazer nada. Então, diga o que você entendeu ao ler esse microconto. Eu mais ou menos já dei uma pista aqui, né? O próximo. Encontrou finalmente depois de uma vida procurando defeito nos outros. Este é o meu. Tipo assim, ó. Ele passou uma vida inteira procurando o defeito dos outros. E aí ele descobriu qual era o dele. Diga o que você entendeu desse microconto. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e aí a gente vai voltar para corrigir, ok? Então, vamos ver como é que ficou aqui. A letra A, o acontecimento único e particular, a morte de uma pessoa com um tiro. De repente, vocês podem ter colocado também, a pessoa levou um tiro pelas costas, tá? Mas eu preciso que vocês relatem sobre a morte, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu botei assim, que o personagem morreu por um tiro. Ok. Vamos lá, vamos para a próxima. A letra B. O que o microconto sugere em relação à personagem que está descrita nele? Que era alguém otimista, alguém que era positivo. Por quê? Porque é uma pessoa cheia de expectativas de coisas boas, né? Que quando você diz assim, tem uma vida inteira pela frente. Alguém colocou alguma outra coisa? E que queira ler pra gente ver? Peraí, tia, eu tinha caído aqui, tia. Hein, Heitor? Quer falar a sua resposta? Alguém quer falar a resposta pra gente ver? Não. Então tá bom. Letra C. O acontecimento deste microconto cria um contraste com a caracterização da personagem. Explica essa afirmação. Então ficou assim, ó. O contraste que este microconto se refere é a morte que não foi por causas naturais, tá? Em uma pessoa aparentemente saudável, cheia de vida. Porque a morte é o oposto da vida. Também vocês podem ter colocado alguma coisa do tipo que a pessoa tinha muita, como o próprio microconto fala, a pessoa tinha muita vida pela frente e ela foi assassinada, né? Porque o tiro veio por trás, de repente até pode ser uma bala perdida, não sabemos. Algo desse tipo. Alguém quer falar alguma coisa que colocou pra gente trocar ideia? Vamos para a próxima. Aqui, a do Por Você Moveria Montanhas, disse o preguiçoso. O que você entendeu desse microconto? Que ele era tão preguiçoso que só revelou o tamanho do seu amor quando ela disse que era impossível para eles ficarem juntos. Né? Porque aí ele é tão preguiçoso que ele não precisaria fazer esforço nenhum. Então ela revelou que não haveria chance para eles. Então o que ele fez? Resolveu revelar o seu amor e dizer o tamanho do seu amor para ela. E a última aqui, né, do finalmente, depois de uma vida procurando defeito nos outros, achou o dele. O que a gente entendeu? Que a pessoa passou a vida toda procurando o defeito de outras pessoas e não se dava conta que seu defeito era esse. O defeito dele era ficar vigiando a vida dos outros, tentando achar defeito nos outros. Esse era o seu próprio defeito. Alguém quer falar primeiro sobre esse microconto aqui, de Por Você Moveria Montanhas? Alguém quer falar alguma coisa? Agora, alguém quer falar que quem? Eu. Diga. O personagem, como era preguiçoso, eu não completei, eu pensei que eu tinha completado. Tá. Então, vamos lá. E aqui, nesse aqui,
Do defeito, alguém escreveu alguma coisa? Gostaria de compartilhar? Eu. Diga. O defeito dele é procurar o defeito de Deus. Ok, Alana, isso aí. Vai, ô Heitor. Depois da vida toda, a personagem descobre que ela era fofoqueira. Mais ou menos isso aí. Lucas, você falou alguma coisa? Sim. Ele descobriu depois de uma vida toda que ele... Não, peraí. Depois que eu vi que eu coloquei que ficou sem sentido. Peraí, tia. Tá, refaz aí e depois me diz. E agora aqui no caderno de português, nós vamos falar sobre os verbos, né? Tempos verbais. Então aqui a gente tem indique o tempo dos verbos destacados, é o que tá de pretinho. A gente vai dizer se está no presente, no passado, que é pretérito, ou no futuro. Então, nós temos aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem, ok? E aqui na segunda questão, circule os verbos das frases abaixo. Então, todos os verbos que aparecerem aqui nessas frases, nós vamos circular, assim, identificando os verbos, tá bom? Beijinhos e a gente encerra português aqui.